Você não fecha uma venda. Você abre as portas de um relacionamento se quiser construir um negócio duradouro e de sucesso. Um dos maiores especialistas da área de vendas e gestão do Brasil, autor de mais de 15 livros e estando à frente da revista Venda Mais, principal publicação de vendas do país. Tenho o prazer de chamar ao palco o diretor executivo da revista Venda Mais, Raul Candeloro. Por favor, Raul. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa sorte. Obrigado. Muito bem, antes de mais nada, muito obrigado por terem me convidado. Acho que é a segunda palestra que eu estou dando em Jaguariúna. Na primeira vez que eu vim, era o começo de um projeto que o João tinha, e depois eu fui indicando colegas e amigos meus que são palestrantes para virem apoiar a iniciativa. Hoje, inclusive, eu estava falando com dois deles, o Cláudio Diogo e o Marcelo Caetano. Um deles é meu sócio e o outro é meu padrinho de casamento, grande amigo meu, está na minha casa. Eu moro nos Estados Unidos, mas ele está lá. Ele passou uma semana com a esposa dele lá em casa. Mandou um abraço para o João, especificamente, e para Jaguariúna, dando apoio e força para o evento. Muito legal essa iniciativa de estar aqui. Eu fico realmente muito honrado, porque eu tenho experiência em muitos lugares diferentes da palestra, de consultoria, e eu acho que a gente está muito bem servidos aqui no Brasil. O fato de eu ter sido um dos nomes escolhidos para estar aqui hoje à noite é uma grande honra. Estar compartilhando o palco aqui com o Jamil, por exemplo, que é uma sumidade, alguém que há anos vem trabalhando por melhorar, né, a qualidade da liderança das pessoas. Eu acho isso fundamental. Então, hoje, eu tenho um desafio aqui. O João me disse, Raul, não quero que você fale de vendas. E para um cara que só fala de vendas é complicado. Eu falei, pô, você vai me colocar nessa assim, eu vou. Sobre o que você quer que eu fale? Ele disse, eu quero que você fale sobre o sucesso, eu quero que você fale sobre o bem. Eu falei, legal, então eu vou falar sobre isso. Então eu não fiz slides, eu não fiz uma apresentação, eu não vou nem dar uma palestra hoje. Eu vou falar sobre o que eu vi nos últimos 20 anos como empresário, como consultor, como um cara apaixonado por vendas, por gestão, por alta performance, mas principalmente pelo ser humano procurando se desenvolver e crescer. O que eu tenho visto? Eu tenho visto essa busca cada vez maior por algo consistente. Tá? E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi. Né? E uma das coisas que mudou a minha vida, eu estava pensando, eu vou falar com essas pessoas sobre coisas que são particulares minhas. Então, quando a gente dá uma palestra, a gente raramente fala da gente mesmo. Eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre mim. E, para quem não me conhece bem, é engraçado porque as pessoas me veem aqui no palco ou me conhecem e acham que eu sou uma pessoa assim, que fala naturalmente, que vem aqui no público e fala com todo mundo, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou, tecnicamente, um introvertido. E, por muito e muito tempo, eu tive uma dificuldade imensa de vir aqui para o palco e falar com vocês. E se isso acontece na tua vida, você sabe como é difícil, porque o coração começa a bater mais forte, fecha a garganta, você já não sabe o que falar, as mulheres engraçadas, elas começam a falar mais rápido, a voz fica fininha, né, e começa a falar, e a pessoa fica ansiosa. E uma das coisas que eu aprendi é que, quando você vence esse medo e você consegue superar isso e você consegue se comunicar melhor, você começa a estabelecer relacionamentos maravilhosos e você consegue transmitir coisas muito boas e, ao mesmo tempo, receber coisas muito boas. Outro dia, por exemplo, eu estava em São José do Rio Preto, é uma cidade que eu vou com certa frequência, porque tem um grupo de empresários que se juntou para me levar para lá todos os meses. Na verdade, eu vou lá a cada 3 meses, mas a gente tem reuniões mensais por internet. E aí, dependendo de onde eu estiver, em qualquer lugar, né, da Europa, dos Estados Unidos ou aqui do Brasil, eu tenho uma reunião com eles. Ontem, por acaso, eu estava em Marília, dando uma outra palestra, e a gente teve a reunião com esses empresários. Mas eu estava lá, estava no shopping São José Rio Preto, e eu estava passando, estava de bermuda e camiseta, porque eu esqueci meu cinto lá em casa, na hora de viajar, não coloquei na mala. Eu falei, vou comprar um cinto. E fui no shopping, que era pertinho do hotel, fui andando, cheguei lá, um aluno meu de um dos cursos online me reconheceu. E aí saiu correndo da loja. E era engraçado, porque ele era alto, todo, né, bonitão, estiloso, ele trabalhava numa roupa de moda, numa loja de moda, então estava todo bem vestido, assim, e eu, estava de tênis, bermuda e camiseta, e aí ele disse, você não é o Candeloro da Venda Mais? Sou. Pô, sou seu fã, eu faço teu curso, puxa, que vida, não sei o quê, você tiraria uma selfie comigo? E eu falei, claro.
E aí, no meio do shopping, então, ele pegou, né, me abraçou e fez assim. E aí começou um burburinho de gente em volta, dizendo, o que está acontecendo? Né, tipo, alguém famoso, né, ninguém sabe quem que é. Aí né, eu já conheço o homem, né, porque estou acostumado. E aí duas meninas não se aguentaram e vieram. A gente pode tirar foto também? Eu falei, claro, pode também, né? E tirei assim, me preparar, e elas foram e tiraram foto com ele. Tá bom, né? Tá ótimo. Então, fizeram a selfie, né? Então, tudo bem. Mas, então, quando o João me convidou para fazer essa palestra, eu comecei já a preparar, dizer, o que eu vou falar para esse pessoal que eles nunca ouviram antes? Porque eu tenho uma palestra sobre princípios da alta performance. Mas eu já dei ela aqui em Jaguariúna, e ele disse, Raul, não repita aquele material. Tem gente na plateia que já estava lá na primeira vez, queria uma coisa diferente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tenho uma entrevista que eu faço semanalmente com autores de livros, ou com consultores, ou com donos de empresa. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Gostei de entrevistar pessoas e conhecer um pouquinho mais da história delas. Então, sempre no final da gravação, quando desliga a câmera, eu contava, eu vou estar numa cidade no interior de São Paulo que está fazendo esse projeto do marketing do bem. Se você fosse dar uma dica para as pessoas terem mais sucesso, qual seria? E eu juntei algumas coisas aqui que as pessoas foram me falando que eu gostei e que faz uma ressonância com as coisas que eu acredito. Então, se você tem papel e caneta, talvez você queira anotar algumas coisas, e eu vou pedir depois para a gente fazer alguns exercícios juntos, que eu acho que é legal também. Mas que legal as dicas que me deram, que eu estou transmitindo agora para vocês. E eu escrevi, na verdade, um artigo sobre isso, que se chamava Resoluções de Ano Novo, porque eu ia guardar isso aqui para o Ano Novo. Mas hoje é dia 1º de julho, é começo da metade do ano. Eu falei, quer saber? Vamos fazer de resoluções da segunda metade do ano. Quase como se fossem resoluções para os próximos 6 meses. Primeira dica que eu achei muito legal. Conheça pessoas mais interessantes. Primeira dica, conheça pessoas mais interessantes. Isso foi muito legal, porque como eu sou uma pessoa tímida, para começar a entrevistar pessoas, para mim foi sempre uma grande dificuldade. Por exemplo, eu era o cara que passava a noite inteira sem dançar com nenhuma menina, porque eu não tinha coragem de chegar para pedir para dançar. Eu sou daquela época que o menino chegava para tirar a menina. Né, muita gente não pegou essa época, né? E tinha música rápida e tinha música lenta. Também era outra, né, diferença que a gente tinha. Hoje já é tudo meio tuxi-tuxi e pronto, né? Não, tem umas festas que outro dia eu estava na Europa, e é uma coisa muito louca, porque eles pegaram uma catedral antiga, reformaram, fizeram um bar, e o bar está no centro da cidade, então, por isolamento acústico, não pode ter música. Então, o que os caras inventaram? Fones de ouvido. Então, todo mundo está lá com o seu fone de ouvido, mas sabe o que é mais louco de tudo? O mais louco de tudo é que as músicas do fone de ouvido são diferentes. Então, as pessoas estão dançando para ritmos diferentes. Pare para pensar, né, tipo, a pessoa vivendo numa bolha, né? E exemplo como o mundo está louco, outro dia a gente estava na Alemanha, e numa das cidades que a gente estava visitando, tinha luzes de vermelho e verde para atravessar a rua no chão. Eu falei, mas que coisa esquisita no chão. Por quê? Porque as pessoas vêm com o celular e são atropeladas. E aí eu falei, mas tira a luz, deixa o processo natural de seleção acontecer, né? Do tipo, né? Para a pessoa ver se... Mas então, uma das coisas que apareceu como recomendação, e eu gostei da frase, assim, nunca almoce sozinho. Essa coisa de conhecer pessoas. Outro dia eu estava com um empresário que ele disse, preciso fazer o organograma da minha empresa. E ele contratou um artista gráfico para fazer o organograma. Olha que interessante. Porque geralmente o organograma é a coisa mais chata do mundo. Uma caixinha, outra caixinha, as caixinhas não. Contratou um artista gráfico. Que ele falou, não vamos fazer o organograma, vamos fazer o DNA da empresa. E aí virou uma série de painéis e de quadros que são obras de artes. Por quê? Porque ele saiu da zona de conforto. Fazendo o quê? Conhecendo pessoas. E o tempo inteiro, às vezes, a gente fica pensando, puxa vida, como será que aquela pessoa né? Porque a gente ouviu falar de um empresário, uma empresária de sucesso, alguém que está tendo resultados, alguém que está fazendo uma coisa diferente. Eu aprendi que se você for lá, bater na porta e dizer, me dá 15 minutos, posso te fazer 2 ou 3 perguntas? A pessoa sempre vai te receber bem. Passe por esta barreira, então, e comece a conhecer gente
interessante. E eu queria fazer um exercício que mostra um pouco isso. Para quem vem nas minhas palestras, sabe que eu adoro começar as palestras desse jeito. Eu vou fazer agora uma dinâmica que dura 2 minutos. E eu gostaria que você se apresentasse para alguém na plateia que você não conhece, porque geralmente a gente está sentado do lado de alguém que a gente conhece, por isso que a gente sentou ali, né? Eu quero que você pegue alguém que você não conhece. Eu quero que você se apresente e diga quem você é, o que você faz, onde você trabalha, se tem cartão, troca cartão. Se você trabalha com vendas, maravilha, certo? De repente apresenta o que você vende, né? E veja que interessante que vai ser essa dinâmica. Uma dica aqui. Primeiro, pode ficar em pé, pegar a pessoa de cima, do lado, etc, etc. Ah, Raul, eu não quero fazer. Você não entendeu o conceito, tá? Você vai perder a oportunidade. Então, tem gente que diz, eu não vou participar. Então, tá ótimo, é uma decisão tua, tá? Ao mesmo tempo, do outro lado, vai ter alguém se apresentando e fazendo uma conexão. Uma vez eu assisti uma propaganda, eu quase trouxe ela, mas eu falei, não, eu não vou levar slide, não vou levar vídeo, então vou fazer uma coisa diferente. Eu não trouxe a propaganda, mas a propaganda era assim, era um cara viajando de avião e na hora de embarcar, ele vê uma mulher e olha para ela e claramente acha ela bonita. E ela, com jeito de mulher, faz um leve olhar, mas para quem entende, diz, estou interessada. Muito discreta, muito sutil, mas claramente emitiu o sinal. E os dois acabam sentando um do lado do outro. E ele fica a viagem inteira pensando como seria se aproximar dela. E aparece, então, o que acontece, a propaganda é muito legal, que os dois se conhecem, ele se apresenta, fala para ela dá uma risada, mexe no cabelo, eles começam a conversar, não sei o que, papá, aparece anos depois eles casando e tendo filhos. Aí volta para a realidade, os dois não conversam, um não fala com o outro, os dois descem do avião, um sai para o outro, e ele vê ela saindo pelo aeroporto e nunca mais vê na vida. Porque faltou um tum. E se você já passou por esse momento de fazer o tum, de repente essa é a hora. Ah, tem alguém bonito na plateia que eu queria conhecer. Aproveite! Aproveite! Ah, Raul, eu tô acompanhado. Seja sério, então, faça uma apresentação séria e formal, mas aproveite este momento. Então, vou dar 2 minutos. 1 minuto é para você, não se empolgue. Tá? Os 2 minutos não são para você. É 1 minuto para um e 1 minuto para o outro. Porque, às vezes, acaba o tempo e a pessoa, coitada, a outra ficou só falando, ou, não, e a outra só ouvindo, ou, né, não dá. Né? Os dois é para falar. Tá bom? Vou lá, 2 minutos e a gente volta. Vai lá, fica em pé, fica à vontade e se apresente e conheça alguém interessante. Ok, pessoal, tempo. Ok, obrigado. Tá bom. Muito bem, vamos esperar os últimos se acomodarem. Quem nessa brincadeira, nessa dinâmica rápida, conhecia uma pessoa interessante? Levante a mão, por favor. Olha aí, ó. Levante nem que seja por educação, certo? Né? A pessoa está te vendo, né? Eu sou um cara de vendas, eu tenho que perguntar, e o Mr. Miller da Almost Success também vai me perguntar também. Quem aqui, nessa dinâmica rápida, conseguiu fazer um potencial negócio, seja comprando, seja vendendo, que poderia fazer com um potencial parceiro? Levante a mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Ok, maravilha. Excelente. E nem falamos de vendas hoje, ó, não está no sangue. Muito bem. Eu estou com um celular que uma pessoa encontrou no chão, é um celular Motomo. Estava bem aqui na frente. Deve ser de uma das meninas, alguma coisa? Se alguém sentir a falta, ele está aqui com a organização, tá bom? Tinha um senhor aqui? Tá, então, Theo, a gente tem que descobrir quem que estava aqui na frente para... Ah, entendi. Então... Ok. Se for dele mesmo? Se for dele mesmo, hein? Gostei do... Tá bom. Mr. Miller, já temos uma aqui, hein? Se for dele mesmo, hein? Já... falar português, Mas é do interior. Fala porta.
Eu estava com eu tenho vários amigos, o meu sócio é do interior, então a gente conhece bem. Vamos lá. Segunda coisa aqui, o grande dica aqui, escreva cartas e bilhetes à mão. Puxa, achei isso aqui genial. Todo mundo está com text, está com, mandando você com 2 S, aquelas coisas que a gente viu. Mas outro dia eu cheguei num hotel e estava em cima da minha mesa escrito assim, Seu Raul, meu nome é Fátima, sou eu que cuido da limpeza desse andar. Eu gostaria que o senhor soubesse que eu acabei de limpar seu quarto. Se precisar de qualquer coisa, por favor, ligue no ramal X. E espero que o senhor tenha uma excelente estada. Tenha um bom dia, Fátima. Orra! Que coisa diferente, né? Que legal essas coisas. Outro dia eu fui num treinamento, era lá nos Estados Unidos, e as treinadoras davam para a gente bilhetes escritos à mão, e eu guardei o meu até hoje. Era um sol, e estava escrito assim, Raul, have a great day. Então, Raul, tenha um ótimo dia. Eu guardei aquilo, se você assistir algum vídeo meu, um dia você vai ver que eu tenho uma série de coisas atrás meu na biblioteca, e aquela é uma das coisas que tem. Quando eu fiz 20 anos de idade, 30 e 40, meu pai me escreveu uma carta à mão. Eu tenho essas cartas guardadas. Tem um amigo meu, que vocês já devem conhecer, chama Cláudio Diogo. Eu já citei o nome dele aqui. Quando ele passou uma temporada morando com a gente em Charlotte, ele alugou uma casa dele. E quando ele foi embora, ele ficou na nossa casa, antes de voltar para o Brasil, porque ele estava vendendo as coisas lá e fazendo a mudança, etc. Bom, quando ele terminou esse processo, ficou lá em casa. A gente estava viajando, então ele ficou lá. Quando eu voltei, ele tinha escrito uma carta à mão, que está hoje lá. É uma das primeiras coisas que eu vejo todo dia quando está no meu escritório. É uma arte que se perdeu. Mas se você quer realmente mostrar para alguém a importância que ela tem na tua vida, escreva algo à mão e veja a diferença que faz. Terceira dica aqui, ajude mais as pessoas sem esperar nada em troca. Olha que coisa interessante. Parta do princípio de que você pode fazer a diferença e não fique esperando que o tempo inteiro alguém te ajude. Ajude você já de cara. Eu sempre digo assim, você quer mais alegria na tua vida? Dê alegria. Você quer mais amor na tua vida? Dê amor. Seja o amor. Então, aqui é a mesma coisa. Ajude mais foi uma das dicas. Perdoe mais e não leve tantas mágoas com você. Uma das coisas, tem um livro escrito por uma enfermeira norte-americana que fala sobre os maiores arrependimentos da vida. E ela foi enfermeira por muito tempo numa casa de idosos. E ficou com eles, então, até eles falecerem. E foi notando quais eram os maiores arrependimentos dessas pessoas. E esse era um deles. Esse era um deles. Então, não leve essas mágoas, resolva seus problemas, não fique carregando esse peso desnecessariamente. Outra coisa assim, desligue seu celular. Está aqui. Vamos pular para a próxima. Economize um pouco mais. Eu gostei muito disso. Economize um pouco mais, mesmo que seja R$50. Um dos consultores e um empresário também falou isso, que ele inclusive falava com a equipe dele. Quando você tem dinheiro guardado, você tem uma segurança que te permite tomar decisões num ponto de força maior. Você está menos preocupado, certo? Então, deveria ser uma das principais prioridades de todo mundo. Os americanos chamam de Rainy Day Fund, que é um fundo para dias de chuva. Então, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma segurança. Essa deveria ser a prioridade de todo mundo. Comece uma rotina, um hábito novo. Eu sou coach, e me especializei em ser coach de empresários e empresárias. E uma das coisas que eu tenho falado bastante sobre isso é da dificuldade de implantar um hábito novo na nossa vida. Os nossos hábitos têm um motivo de estar ali. Então, quando você quer trocá-lo por qualquer razão, você precisa entender por que isso acontece, por que esse hábito está na minha vida, por que eu reajo desta forma. Então, tem um livro que se chama O Poder do Hábito, é do Charles Duhigg, tem uma capa amarela, eu recomendo para todo mundo que quiser estudar isso. E uma das coisas que apareceu muito interessante, sempre se falou que você precisava de 21 dias ininterruptos para estabelecer um novo hábito na tua vida. Não são 21 dias, são 66. Tá? Tem um estudo da Universidade de Londres que mostrou para você mudar realmente um hábito teu, dura 66 dias.
Então, uma das coisas que eu sempre digo é, quer fazer algo diferente na tua vida? Comece a implantar um novo hábito, um por vez. Se dedique a fazer isso. Então, você no máximo vai conseguir implantar 5 hábitos novos num ano. Mas se você fizer isso, tua vida melhora muito. E pode ser, por exemplo, 15 minutos de leitura por dia. Pode ser 30 minutos de exercício. Pode ser orar, ou meditar, ou fazer uma reflexão espiritual de qualquer forma, todos os dias de maneira consistente. Isso é muito importante. Então, um novo hábito. Gostei muito de uma pessoa que disse, seja mais gentil exigente. O que é um gentil exigente? Olha o que ele falou. Exija mais de você e dos outros, mas de maneira gentil. Ser exigente não significa ser rude. Ser firme não significa ser mal educado. Tenha conversas com você mesmo positivas de crescimento, de expansão, de riqueza de oportunidades. Tenha conversa com os outros que sejam positivas de crescimento, de expansão, de riqueza e de oportunidade. Seja firme, seja exigente, mas lembre sempre de ser educado e de ser gentil. Sabe como eu meço educação e gentileza? Números de bom dia, com licença e obrigado. Está se perdendo isso. Se você é pai ou mãe, acho que, inclusive, uma das principais coisas que você pode... Né? Outro dia, um amigo meu estava lá em casa e meus filhos falaram, com licença, por favor. E ele tomou um susto. Porque não se usa mais, certo? Então, eu digo, não, tem que voltar, tem que usar. Que história é essa? Muito bem. Uma pessoa falou uma coisa que eu achei genial. Lembre-se de comemorar. Minha mãe tem um hábito que eu copiei, e a gente faz lá em casa, que é de ter sempre em casa uma garrafa de champanhe. A gente não bebe muito, mas tem sempre uma garrafa pequenininha de champanhe, porque sempre vai ter um bom motivo para comemorar. E eu acho isso a ideia genial, de pegar e comemorar, porque às vezes a gente esquece de comemorar. E isso é uma coisa importante, a gente precisa encerrar o ciclo de algumas coisas, precisa ter essa energia positiva e precisa dizer, puxa vida, que legal que isso aconteceu, vamos brindar. Então, esse brinde é importante. 2 últimas aqui que eu coloquei. Lembre-se sempre que o melhor ainda está por vir. Então, Kaizen. Hoje é melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Eu acho que esse espírito... Quando eu morrer, eu quero isso na minha lápide. Eu já falei isso várias vezes. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Então, não fique saudosista das coisas, não fique com medo. Não, hoje está do jeito que está, porque a gente fez alguma coisa no passado. Amanhã eu posso transformar isso. Amanhã é um novo dia. E, para terminar, cuide bem de você, fisicamente, mentalmente, culturalmente, espiritualmente, socialmente e financeiramente. Você tem uma roda aqui, se fosse uma ferramenta de coaching, e aí se eu fosse fazer coaching com você, eu perguntaria para você, de 0 a 10, quanto você tem cuidado de você mesmo, fisicamente, mentalmente, culturalmente, espiritualmente, socialmente e financeiramente. E raramente anota 10 em todas as áreas, quer dizer que a gente ainda tem coisa para melhorar. Muito bem. Eu quero fazer agora com vocês um outro exercício, porque uma das pessoas disse uma coisa que me impactou muito, porque eu uso isso, e fez uma referência forte a coisas que eu uso, que é você fazer listas. Quem aqui trabalha com listas de, por exemplo, o que eu tenho que fazer amanhã? Quem faz isso, por exemplo? Vou no supermercado fazer uma lista. Quem faz isso? Vou viajar. Então, você veja, então lista é uma ferramenta muito legal de você se organizar. Então, eu fiz uma lista de listas. Olha como que eu sou organizado. Eu tenho uma lista de listas, olha aí, que coisa interessante. Primeira lista que eu recomendo que você faça todos os dias. Isso é uma coisa que é super importante de falar. Eu tenho notado em muitos dos meus clientes de coaching que eles estão dizendo, Raul, eu estou dormindo pouco, eu estou dormindo mal, eu não estou me sentindo descansado ou descansada quando eu acordo. E um dos motivos é que você está indo dormir pesado. Eu até publiquei no outro dia no meu Facebook que muitas pessoas estão fazendo assim. Já está na hora de dormir. Então, acho que eu vou checar os meus e-mails, o Facebook, o WhatsApp, vou dar uma olhada no Netflix e não sei o quê, papapá, vejo os canais de televisão. Quer dizer, 2h30 depois, vai dormir. Quando eu faço um exercício que se chama o dia perfeito, invariavelmente o dia perfeito das pessoas começa de manhã, acordando no horário certo, um pouquinho mais cedo, com calma, tranquilidade, para tomar um bom café e lidar com calma com as pessoas que você ama, que estão na tua vida. Invariavelmente acontece. Bom, para isso acontecer, você tem que ter ido dormir no horário certo na noite anterior.
Então, uma das coisas que a gente tem falado desde o começo é ter a disciplina em relação a isso. Agora, outra coisa que tem que entender é o seguinte, se eu pego e faço um eletroencefalograma de uma pessoa, então coloco eletrodos na cabeça dela, e aí estimulo ela de alguma forma, visualmente, alguma coisa acontece, eu começo a ver atividade cerebral. E eu começo a ver a atividade cerebral com impulsos elétricos. Isso significa que pensamento é energia. É uma sinapse, são conexões nervosas, certo? Dos teus neurônios. É uma troca de energia. Cada coisa que você tem na tua cabeça, um pensamento, uma lembrança, etc., etc., uma tarefa, coisas para fazer, são energia. E não é à toa que as pessoas, então, estão tão cansadas, porque elas estão com milhões de coisas na cabeça. Um exercício maravilhoso é, antes de você ir dormir, coloque no papel tudo que você tem para fazer no dia seguinte. É um dos melhores exercícios que existe. Eu chamo isso de processo de limpeza mental. Você pega e tira isso, coloca... Quem tem papel e caneta aqui? Levante a mão, por favor. Ok, todo mundo? Maravilha. Eu vou dar 2 minutos e eu gostaria que você fizesse um processo de limpeza mental agora. Quero que você pegue uma folha de papel e separe trabalho de pessoal, certo? Trabalho de pessoal, e coloque no papel coisas que você tem para fazer. Coisas que estão... E pode ser a coisa mais simples, tenho que cortar a unha, tenho que ir no cabeleireiro, tenho que ligar para minha mãe, certo? Tenho um projeto que eu preciso terminar, tenho algum que eu... Ponha no papel. Você vai ver que você vai ter uma lista extensa, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas agora eu vou parar de falar, quero que você faça essa lista, 2 minutos. Tem gente que gosta de fazer no celular, já faz na agenda do celular, pode ser também, pode mandar um e-mail para você mesmo, faça isso, mas faça. Tire da tua cabeça e coloque aí no papel, tá bom? Vai lá, 2 minutos. O meu recorde até hoje são 20 e poucas coisas que a pessoa colocou no papel para fazer. Eu falei, meu Deus, você vai morrer desse jeito, né? Imagine, 20 e poucas coisas para fazer. Pessoal e profissional, tudo que tiver ali. Tem que fazer trabalho, tem que apresentar não sei o quê, tem que ligar, tem que comprar, tem que procurar. Muito bem. Desculpe interromper o processo. Preciso avançar, mas você entendeu a lógica. E você já começa a ver que às vezes a gente demora para aquecer, mas quando começa, daqui a pouco está bum, 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 né, colocando um monte de coisa. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, olhe para essa lista e de todas elas, tanto na profissional quanto na pessoal, eu gostaria que você escolhesse se você fez essa separação, em cada uma delas, olhe esta lista e diga qual traria o maior impacto positivo ou o maior alívio, tiraria o maior peso de mim se eu fizesse ela e marque ela com um asterisco. Pronto. Você já tem uma tarefa para amanhã. Prometa para você mesmo, prometa para mim que você vai fazer. E acostume-se a fazer isso todos os dias, você vai ver que a tua vida começa a ficar muito mais produtiva e tua vida mais leve. Eu tenho bastante material sobre isso, depois se quem quiser saber mais, mas está aqui a grande recomendação. Faz a lista, o que é prioridade, faz no dia seguinte. Muito bem. Deixa eu ler rapidamente
outras listas que eu tenho um caderno só de listas, tá? Então, eu só para compartilhar com vocês, muito rápido aqui, mas só para você ter ideia das coisas que eu coloco e, de repente, te dar uma ideia de você fazer a tua também. Além da lista de coisas para fazer no dia seguinte, eu tenho uma lista de livros para ler. E, de verdade, eu aprendi que eu parei de fazer lista, eu comecei a comprar o livro. E eu tenho, então, pilhas de livro para ler. É isso que eu tenho. Hoje, essa é a realidade, né? E a minha mulher fica louca, porque tem estantes e estantes, né? Eu digo, não se preocupe, uma hora eu chego lá. Eu tenho uma lista de filmes para assistir. Eu tenho um lugar de cidades ou países do mundo que eu quero conhecer antes de morrer. Está lá, Japão, Kauai, Bali, Bora Bora, uma muralha, né, China. Né? 5, eu coloquei lugares do mundo que eu quero conhecer antes de morrer. Tem um livro, inclusive, que você já viu aquele livro? Acho que são 1000 lugares para conhecer antes de morrer. Bem legal. Eu já risquei acho que uns 8. Só faltam 990 alguma coisa assim. Mas calma, eu chego lá. A gente vai viver 100 anos. Nós não vamos viver 100 anos, então tem tempo ainda. Restaurantes, aqui, lugares do mundo é diferente de países, tá? Porque aí eu quero ver as pirâmides, o Everest, a Aconcagua, Lençóis Maranhenses, a Grande Muralha da China, Grand Canyon e Old Faithful eu tirei o ano passado da lista, Yellowstone, o geyser do Zé Colmeia, eu queria ver também, a gente viu. Eu tenho uma lista de restaurantes do mundo onde eu quero comer. De vez em quando você está lendo uma matéria, não sei o que, para você ver, pô, legal. Nunca fui em nenhum deles, mas está lá e eu acho super emocionante só de pensar que eu vou comer lá. Tem um restaurante que é embaixo da água. Tem um que é dentro da caverna e você entra vendado, não tem luz, então você tem que comer como se fosse um cego. Tem um que é em cima de uma árvore. Tem a confeitaria mais velha do mundo, que acho que é de 1200, que é dentro de um castelo. Né, tem que ser uma história muito interessante, né? Nem que a comida seja ruim. Só, né, tipo, não interessa, né? Hoje a gente está até brincando, meu filho diz, pai, vai ter muitos likes no Facebook. É mais ou menos minha referência agora, né? Vai ter muitos likes no Facebook, então parece que vai ser bom, né? Eu tenho uma lista de grandes projetos para o ano, então o que a gente vai fazer de diferente esse ano? Então, por exemplo, a gente tem sempre uma viagem com a família. Então, a gente tem que ir para um lugar que a gente nunca foi antes. Esse ano a gente foi para a França. Deixa eu contar uma história muito interessante. A gente estava em Barcelona e a gente foi fazer um negócio que chama Barcelona Experience, que você vai visitar o Camp Nou lá. E você vai fazer um tour lá e, se você pagar mais, tem umas experiências diferentes. E o cara me falou uma coisa que eu achei genial. Porque eu tinha que comprar uma camisa do Barcelona para um amigo meu. Ele é meu sócio e eu falei para ele, eu vou te comprar a camisa do Barcelona lá no estádio do Barcelona para você lembrar que a gente é um time de campeões, para você nunca se esquecer. Ok? Quero que você leve isso com orgulho. Eu vou te dar a camisa do Barcelona para você se lembrar disso. Ok. Estou lá, fazendo, né, e vou comprar. E antes de fazer a compra na loja lá, que eles têm uma boutique maravilhosa, só a boutique vale a pena conhecer, porque é uma aula de varejo. Mas o nosso guia nos falou uma coisa que eu achei genial. Aqui no Barcelona, a gente acredita que o jogo se ganha antes do jogo. Com preparação, planejamento e muita dedicação no treino. Você ganha o direito de pisar no campo pensando como campeão quando você fez tudo o que você tinha que fazer fora do jogo. Eu falei, nossa, que genial, que profundo isso. E comprei para o meu amigo, se você entrar no meu Facebook, está lá a foto que ele postou ontem, a camisa de treino do Barcelona. Para mostrar que a gente ganha o jogo de verdade, não lá quando está na frente de todo mundo, mas é tudo que você faz quando ninguém está olhando. Que é uma grande dica. Você ganha o jogo quando ninguém está olhando. Fica aí a dica. Eu tenho outra lista, que é uma das que eu mais adoro, que é uma lista de frases inteligentes. Sabe daquelas que você vê de alguém que fala alguma coisa, etc.? Não tem nenhuma minha. Tá? Então, eu estou trabalhando para melhorar isso, porque não é falta de humildade, não é que eu não consegui mesmo fazer nenhuma, mas é uma coisa extremamente motivadora para mim ler aquilo. Né? Eu tenho uma outra lista que não está aqui, mas é a lista de testemunhais satisfeitos. Essa outra lista é extremamente motivadora que eu recomendo para todo mundo. Se você é empresária, assim, comece a coletar histórias de sucesso de clientes teus. É extremamente motivador para você e para a tua equipe. Tem uma 9ª lista, que é a lista dos meus valores, no que eu acredito. E eu chego no final do dia, além de fazer o processo de limpeza mental, eu faço esta revisão de valores e dizer, hoje eu fui
honesto e sincero ao viver estes valores, e eu me autoavalio em cada um deles. Os meus valores estão aqui: alegria, saúde, foco, humor, flexibilidade, força, calma, paciência, produtividade, gentileza, humildade e energia positiva. E no final do dia eu vou dizer: Raul, como é que você foi hoje em relação a isso aqui? E eu, invariavelmente, paciência é uma nota baixa. Então, né, mas é um trabalho que eu estou tentando mudar. E para terminar, mas é muito legal você revisar isso todos os dias. Chega uma hora que isso faz parte do teu DNA. E para terminar, eu tenho uma lista de gratidão, que é o terceiro exercício que eu faço. Então, pelo que eu agradeço hoje. Isso é outra coisa que eu acho que é muito importante, porque a gente muitas vezes presta atenção nas coisas negativas na nossa vida, no que não tem. A mídia é muito negativa, porque isso dá mais ibope, né? Se tem um acidente na estrada e do outro lado tem um IP amarelo, lindo, maravilhoso, florido, as pessoas vão prestar atenção no acidente e vão passar direto pelo IP florido. O dia inteiro a gente tem um bombardeio de coisas positivas e negativas, e a gente tem que aprender a filtrar isso. E não é você viver num mundo falso onde não existe o negativo, não é isso, você reconhece, mas você também tem que entender que tem coisas maravilhosas na tua vida. E para terminar, dessa lista de gratidão, tem uma parte especial que é pessoas que eu preciso agradecer. E uma das coisas que eu tenho visto nos meus trabalhos de coaching, principalmente com empresários, é notar que a gente tem um coração gigante e a gente pensa muito forte em algumas pessoas que a gente ama, mas muitas vezes essa pessoa que a gente ama não sabe que a gente ama com tanta força, porque a gente não tem sido claro ao transmitir isso. Tem um outro livro que eu recomendo para todo mundo, seja você pai, mãe ou líder, que se chama As 5 Linguagens do Amor. E mostra como você pode demonstrar carinho e afeto de 5 formas diferentes, e todos nós temos um canal. E que quando falam com a gente num canal diferente, mesmo que a pessoa tenha a melhor intenção do mundo, eu não me sinto amado, porque não é o meu canal. Se o meu canal é você me abraçar para que eu me sinta amado, ao você me falar eu te amo, eu entendo racionalmente que você me ama, mas emocionalmente não, porque a conexão para mim precisaria ser física. Então tem 5 linguagens e elas são super importantes para você demonstrar afeto. E quando você é líder, isso é importante também. E em vendas tem uma super função. Tá bom? Essas são as 5 listas que eu recomendo para vocês. Eu queria fazer com vocês uma lista, outra rapidinha, que eu acho que ela é super divertida de fazer, para a gente terminar esse discurso, minha fala de hoje, antes de eu falar de algumas regras de vida do Dalai Lama. Mas eu queria que a gente fizesse rapidinho uma lista de lugares do mundo que você quer conhecer antes de morrer. Pare para pensar, se você pudesse colocar no papel, quais seriam esses lugares? Pare para, né? Você tem que escolher aí. Pode ser 2 ou 3, pode ser, mas pare para pensar, quais seriam esses lugares? Faça uma lista rápida. Além da Disney, tá? Porque a Disney aparece muitas vezes, né? Então, tipo, além da Disney, que outros lugares você quer conhecer? Quero conhecer tudo. Essa é uma boa resposta. Ah. O quê? Você já conheceu todos os lugares que você queria? Ah, você quer. É. Mas vai ter que priorizar, né? Então faça assim, do tipo, então tá bom, se eu tivesse que escolher os primeiros. Até porque precisa de dinheiro. Isso aí. Mesmo com a CVC ajudando e apoiando, está aqui de apoio, vamos aproveitar, né? Muito bem. Da mesma forma que você fez essa lista, uma das coisas que eu recomendo que você faça é uma lista de objetivos que você gostaria de atingir na sua vida. E uma das coisas que eu tenho falado bastante com as pessoas mais próximas com as quais eu tenho trabalhado é o seguinte: uma coisa que me entristece muito é você ter uma lista de lugares do mundo que você quer conhecer e eu saber que, no fundo, 90% das pessoas vai morrer sem ter ido para esses lugares. Porque isso, de verdade, não é um objetivo. Porque, de verdade, não planejou para que isso aconteça. A gente simplesmente fica sonhando e seria muito legal se eu fosse. É diferente você dizer, eu realmente quero isso, de eu realmente vou fazer isso.
E aí vem uma grande dica. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista na televisão com o Warren Buffett. E ele estava conversando com o Bill Gates numa faculdade americana, sendo entrevistado por alunos. E aí alguém perguntou para o Warren Buffett, que é o primeiro ou segundo homem mais rico dos Estados Unidos há muitos anos, qual que era o segredo do sucesso dele. E ele disse, eu vou dar o segredo do sucesso para vocês. Coloquem no papel 10 coisas que vocês querem. E aí todo mundo, os alunos ali, colocaram 10 coisas. Aí ele disse, risque 9 delas. E aí todo mundo em silêncio, pô, mas são 10 coisas que eu quero. Pois é, por isso que você não vai conseguir nenhuma. Risque 9 e pegue uma e faça essa. Isso é foco. Okay? Esse é o grande recado. Para terminar, eu sabia que o Jamil ia falar de Jesus, porque ele tem livros, o trabalho dele está todo baseado nisso. Eu também tinha coisa sobre isso, eu falei, vou acabar sendo repetitivo, eu falei, então vou trazer um outro grande líder. E eu tenho uma grande admiração, tanto pelo Papa atual, quanto pelo Dalai Lama. O Dalai Lama, esse novo, quando assumiu, também, eu achei que ele fez um trabalho fantástico, e ele tem algumas tiradas, assim, umas frases que eu fui colecionando durante a vida, eu separei algumas delas para terminar hoje compartilhando com vocês. Regras de vida do Dalai Lama, está escrito aqui. Primeiro, lembre-se que grandes amores e grandes conquistas envolvem grandes riscos. Bacana isso, né? Totalmente alinhado com o que o Jamil falou. Segundo, quando você perder, não perca a lição. Olha que profundo. Quando você perder, não perca a lição. Aí não é perder, né? Você aprendeu alguma coisa. Siga sempre os 3 R's. Respeito por si mesmo, respeito pelos outros, responsabilidade pelas suas próprias ações e decisões. Aprenda as regras para saber como quebrá-las corretamente. Olha que interessante, o Dalai Lama falando isso aqui, né? Nunca deixe uma pequena discussão machucar uma grande amizade. Olha que coisa assim. Eu colocaria também aqui, nunca deixe uma pequena discussão machucar um grande amor. Quando você notar que cometeu um erro, haja imediatamente e tome os passos necessários para corrigi-lo imediatamente também. Não deixe. Passe alguns dias momentos do seu dia sozinho. Abra seus braços para as mudanças, mas não abandone os seus valores. Isso é sempre um desafio. Eu faço 50 anos o ano que vem, vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, porque eu quero fazer algo diferente. E essa questão de você abraçar as mudanças, mas não abandonar seus valores, é realmente é sempre esse avanço difícil de fazer. Lembre-se que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Também profundo. Viva uma vida boa e honrada. Aí, quando você envelhecer e olhar para trás, você poderá desfrutá-lo uma segunda vez. Legal, né? O ambiente de amor em casa é a melhor fundação que existe para a vida. Super recado. Quando discordar sobre algo com uma pessoa que você ama, procure focar no que está acontecendo no presente, na situação atual, e não em tudo o que ocorreu no passado. Ou seja, não venha carregando uma bagagem junto com você. Compartilhe seu conhecimento com outras pessoas, é uma forma de você se tornar imortal. Uma vez por ano, visite um lugar onde você nunca foi. De preferência com a CVC. É isso? É isso? Olha aí, olha aí, ó. Lembre-se que um bom relacionamento é aquele onde o amor de um pelo outro é maior do que a dependência de um pelo outro. E, para terminar, julgue o seu sucesso e o seu crescimento pelas decisões duras e firmes que você teve que decidir e pelo que você abriu mão para conseguir. Muito bem, esse era meu recado para vocês hoje, falando sobre sucesso e sobre fazer o bem. Quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês. Beijo, abraço e muito obrigado.